Olá, o tema de hoje é a saúde da mulher. Quando a gente fala de empoderamento feminino, um outro tema precisa estar bem relacionado a isso, é a saúde. É preciso empoderar mulheres também para o autocuidado. Uma das doenças que silenciosamente pode chegar é a diabetes. Pesquisas mostram que no mundo milhares de mulheres são acometidas pela doença e no Brasil não é diferente. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Fabiana Couto, que é a fundadora do movimento Diva Bética. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Realmente estou muito feliz de estar aqui falando desse assunto tão importante com vocês. Pois é, a diabetes é uma doença já que a gente conhece, mas a gente pouco fala, principalmente nessa época de pandemia, muita gente anda com medo de sair para ir ao médico, fazer check-up, e ela vai chegando silenciosamente, né? Os parâmetros sanguíneos vão aumentando, vão sendo modificados ao longo da vida, e conforme a gente vai envelhecendo, tem o sedentarismo, se não ficar de olho, ela chega, né? Como é que é? Durante a pandemia, vocês têm observado, vocês que atuam mais nessa área de conscientização, principalmente dessa doença, têm observado que caiu essa procura por exames, por check-up para detectar a doença? Sim, com certeza. Inclusive, as pessoas que já têm a condição, elas têm ido menos ao médico. Então, com isso também, o controle da glicemia acaba sendo comprometido. A gente sabe que com a pandemia também nós estamos tendo um estilo de vida menos ativo do que tínhamos antes. Então, realmente, a pandemia veio agravar essa questão do acompanhamento multiprofissional, né, da doença. E a gente sabe também que existem diariamente novos casos. Hoje a gente sabe que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm. Então, eu acho que o medo também de ir ao médico, de procurar uma ajuda profissional, faz com que, infelizmente, essas pessoas continuem tendo sintomas sem buscar a ajuda e o cuidado necessário. Pois é, e preocupado com essa falta de conscientização, você criou um movimento chamado Diva Bética, né? Conta um pouquinho pra gente sobre como que foi criado esse movimento, por que você decidiu fazer esse trabalho e quais são as ações que vocês fazem. Então, o movimento Diabética, ele nasceu da minha própria história com diabetes. Eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 13 anos de idade e eu senti falta desse apoio, né, de outras pessoas que também, assim como eu, conviviam com a condição. Porque aos 13 anos, quando eu recebi o diagnóstico, eu realmente não sabia o que era o diabetes, eu pensava logo em pessoas mais idosas, pessoas com obesidade, não era o meu caso, então eu nem sabia que pessoas jovens poderiam ter o diagnóstico. E com isso foi todo um processo de aceitação. Mas eu sempre falo que foi um processo muito longo de aceitação, no qual eu passei por muitos altos e baixos, eu não aderi ao tratamento da forma como poderia ter feito, e com isso também poderia ter desenvolvido complicações de saúde, não cheguei a desenvolver, mas toda essa minha história faz com que hoje eu veja a importância de uma rede de apoio e também de um apoio em relação ao lado emocional da condição, porque a gente fala muito sobre atividade física, alimentação, e muito pouco sobre esse aspecto, que também é muito importante, que é o lado emocional. E aí hoje o movimento Diabética proporciona isso às pessoas, né, através das redes sociais, nas quais a gente posta conteúdos diários sobre diabetes, sobre empoderamento, sobre como levar essa doença no dia a dia de uma forma mais leve, né, evitando complicações, enfim. E a gente também tem algumas campanhas que a gente faz não só para o nosso público nas redes sociais, mas de uma forma geral, abrangendo inclusive pessoas que não têm a condição, mas que podem conhecer outras pessoas que têm e podem levar essa informação adiante também, né? Como campanhas no metrô de São Paulo, como eventos voltados para educação em diabetes. E, inclusive, hoje a gente tem uma campanha que está acontecendo no metrô, né? Que é uma exposição de mulheres diabéticas no metrô e que se chama Mulheres e Diabetes.
Fabiana, o que na sua visão, assim, que já acompanha algumas mulheres e que passou também no início por essa aceitação, qual é o maior desafio, os maiores medos, né, das mulheres que recebem o diagnóstico de diabetes? Porque a gente que não tem a doença, né, a gente não imagina quais são esses medos que passam na cabeça. É lógico, uma preocupação com, né, com um agravamento da doença, você ter casos aí de quando ficar mais velho, ter medo de morrer, mas o que vem à mente quando você pensa assim na dificuldade, por exemplo, emocional dessas mulheres? Sim, um dos objetivos dessa campanha, né, que a gente está fazendo hoje no metrô, com fotos de mulheres diabéticas e histórias, é justamente quebrar com essa negatividade que o assunto diabetes traz. Então, é quase que um tabu, as pessoas só falam do lado negativo da doença. Então, quando alguém recebe o diagnóstico, e a gente viu isso nos relatos dessas mulheres, inclusive, são 13 mulheres com tipos de diabetes diferentes, idades, profissões, mas que têm muitas coisas em comum. Algo em comum bom, eu tenho diabetes, eu vou morrer. Porque é essa forma que hoje a doença está associada, né? Tudo que a gente vê, as notícias e tal. E a gente tenta mostrar que não é isso, porque muitas pessoas elas acham que o diabetes já é o fim da linha, que ele é um atestado de complicações, de uma vida mais curta e mais restrita. E nessa exposição, por exemplo, de mulheres diabetes, que as pessoas podem inclusive ver lá no site, que é o mulheresediabetes.com.br, elas vão ver que não é assim, que na verdade todas essas estatísticas tão ruins têm a ver com o diabetes mal controlado, mas que hoje nós temos educação, informação, tecnologia que pode nos ajudar a cuidar do diabetes, inclusive tornar essa uma oportunidade de uma vida ainda melhor, com mais qualidade de vida, né? Então, esse principal medo a gente tenta educar, esclarecer de que não é porque a pessoa foi diagnosticada com diabetes que ela vai ter uma vida limitada e infeliz. Ela pode sim, se associando a um movimento como o nosso, participando de uma forma proativa no seu tratamento, ela pode sim ter uma vida muito saudável, muito feliz com a condição. E nós temos milhares de tratamentos hoje, como você falou, né? Meus pais, por exemplo, meu pai e minha mãe são diabéticos e convivem tranquilamente com a doença, tem a medicação, tem o cuidado. Mas eu acho que passa muito pela aceitação, né? Você não negar, porque quando você nega a doença, você acaba se alimentando, continuando se alimentando errado, e aí você não incorpora aquele cuidado que você precisa ter, apenas isso, né? Perfeito. Você falou tudo, Paula. Que eu acho que é um pilar assim inicial, né, um estágio inicial que muitas pessoas pulam isso, porque a gente tem que, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem que tomar atitudes muito práticas. Qual o tipo de medicação que vai tomar? Qual a melhor tecnologia? Hoje a gente tem diversas tecnologias disponíveis, e a gente tenta colocar em prática aquilo que foi colocado pelo médico, pelo nutricionista. Porém, esse aspecto da aceitação, eu sempre falo, eu tive acesso a muitos recursos que eu não usava a meu favor, né? Então, graças a Deus, eu tinha a condição de ter aqueles recursos, como o glicosímetro, como as melhores insulinas, mas eu não tinha aceitado o diagnóstico, portanto, eu não media com a frequência necessária, eu não fazia as aplicações corretamente, eu não contava carboidratos. É uma doença, você sabe pela experiência dos seus pais, que depende muito da pessoa para que o tratamento seja bacana, para que aquilo aconteça. Não que outras doenças não, mas, por exemplo, tem algumas doenças que você só toma um remédio no começo do dia, você não precisa mudar totalmente seu estilo de vida para que você possa controlar, né? No caso do diabetes, não, depende muito da pessoa. Então, essa aceitação e esse empoderamento, eles são fundamentais e essa é a principal razão do movimento existir, porque eu passei quase 14 anos negando a doença e eu falo que eu não tive complicações físicas, né? Que a gente sabe que tem várias que podem acontecer, como perda da visão, como problemas vasculares chegando a amputações, problema renal, enfim. Então, é uma doença séria,
mas que também trouxe complicações emocionais para mim. Então, eu tive um período de depressão, enfim, que depois, olhando para trás, eu vejo que tudo dependeu de uma aceitação que não aconteceu, porque tanto eu quanto a minha família, a gente não teve esse apoio hoje que está tão disponível, né, nas redes sociais, tem coisa muito legal, esses grupos, esses encontros entre jovens, que são muito positivos no sentido dessa, jovens, enfim, todas as idades, né, que são muito positivos no sentido dessa aceitação. Eu acho que o empoderamento feminino ele passa por essa condição da gente deixar de ser vítima para a gente ser exatamente ator da nossa vida. E aí a gente precisa, bom, eu tenho que tomar medicação, eu tenho que fazer exames com maior frequência e eu vou tomar as rédeas desse problema para poder não me prejudicar mais, né? Agora, essas ações elas foram intensificadas durante a pandemia? Você preferiu aderir a essa campanha nos metrôs nesse período por conta da pandemia também? Ou é um mês exatamente que é um mês que vocês escolhem para fazer esse tipo de campanha? Então, Paula, na verdade, essa campanha ela foi postergada por causa da pandemia, porque a gente fez essas fotos, o ensaio fotográfico com as mulheres diabéticas, no início de março de 2020. Então, foi um pouquinho antes de estourar a pandemia aqui no Brasil. E aí a gente já estava com as fotos prontas, a gente ia fazer uma exposição em prol do Dia Internacional da Mulher, e nós tivemos que aguardar, né? Estamos fazendo agora a exposição, porém, a gente não está incentivando as pessoas a irem até a exposição, a não ser pessoas que estejam de passagem lá no metrô Tatuapé, em São Paulo, né? Uhum. Mas aí, em função disso, a gente fez o site, que tem uma exposição virtual, que é uma exposição que todos podem acessar, e é meio que uma réplica da exposição presencial, só que com mais conteúdos, com mais materiais. Uma das coisas que a gente intensificou na pandemia foi a troca de informações, o volume de conteúdos que a gente já vinha postando e a gente começou a postar muito mais lá no nosso perfil, que é o @Movimento Divabética, se vocês quiserem acessar. Tem muito conteúdo lá. E a gente fez muitas lives, a gente trouxe muitos profissionais para falar sobre o coronavírus e o diabetes, por ser um grupo de risco. Então, assim, essa pandemia trouxe essa necessidade da gente abordar o assunto, né? Abordar o assunto, exato. E criar essa rede de apoio de uma forma diferente, né? Que agora é uma rede de apoio que está online e está disponível para todo mundo. Isso é bom, né? Agora, na questão prática, assim, as pessoas que estão assistindo, que ainda têm dúvida se podem desenvolver ou se estão no caminho para desenvolver, porque é uma doença que pode também desenvolver ao longo dos anos, né? Muita gente acha assim, eu vou ter que fazer aquela série de exames, um check-up imenso, e tenho preguiça. Às vezes, um simples exame de sangue, né? Você já consegue saber aí se há um indicativo da doença, né? O que vocês indicam a fazer a pessoa que está querendo saber se pode desenvolver a doença ou se tem a doença e que ainda não sabe? Sim, essa pergunta chega muito para mim, né? Através de mensagens que eu recebo, enfim, das pessoas que já têm algum familiar, né, com diabetes, no seu caso, seus pais, por exemplo, e elas querem saber assim, poxa, eu vou necessariamente desenvolver o diabetes? Eu sempre falo, não tem nada que seja um destino certo, né? Mas existe uma probabilidade maior, existe pela questão hereditária. Porém, o estilo de vida, ele é fundamental para que você evite ou retarde o desenvolvimento da doença. E muitas vezes você consegue, sim, evitar. Muitas pessoas. Agora, essa questão do check-up, né, do acompanhamento, principalmente para quem tem já familiares que têm a doença, é fundamental. E ele precisa acontecer periodicamente, pelo menos uma vez por ano. E assim, você precisa falar com o seu médico de confiança, seja um clínico geral, seja quem, né, quem cuida de você, para que ele te ajude também a avaliar esses índices, para que você possa tomar uma medida, se necessário, o quanto antes. Porque a gente sabe que antes do diabetes, muitas vezes acontece o pré-diabetes. E quando você consegue identificar o pré-diabetes, você muitas vezes consegue reverter totalmente a situação.
com estilo de vida, com uma conscientização. Só que, Paula, muita gente fala assim: ah, eu prefiro não saber, porque se eu não souber, então eu não tenho nada. E não é verdade, porque as complicações elas acontecem justamente com pessoas que têm a doença de uma forma muito silenciosa por um longo período de tempo e que essas complicações poderiam ter sido evitadas. Então, não tenham medo de fazer os exames, de falar com seu médico, isso daí é muito importante e necessário. Tem o exame da pontinha de dedo, mas o ideal é o de laboratório para identificar isso. É até um contrassenso, né? Se você for pensar assim, lógico, de forma racional, se tem tratamento, se tem como reverter, por que não, né? Por que ficar negando isso e daqui a pouco chegar uma surpresa muito negativa, né, na vida da pessoa? Mas é exatamente essa conscientização que precisa acontecer. Nessa exposição, você relata aí que há mulheres que contam um pouco da sua história de vida. Você pode contar um pouquinho dessas experiências, exemplo de mulheres que mudaram seus hábitos, mudaram sua forma de enxergar a doença, enxergar a sua rotina e hoje conseguiram superar isso e convivem bem com a doença? Você Sim, pode ser com um exemplo, certeza. né? Com certeza, assim, no meu caso, a minha vida mudou a partir do momento que eu percebi que, assim, eu não estava sozinha. Por isso que para mim essa rede de apoio é tão importante para a maioria das pessoas, né? Porque com outras pessoas que entendem o teu dia a dia, que não te julgam, porque ainda tem muito esse julgamento da sociedade, né? Ah, é diabético porque fez alguma coisa errada, comeu muito açúcar. Isso, gente, não é verdade. Isso é um mito, um mito. E tudo vira açúcar no organismo, né? Não é só o açúcar refinado, carboidratos viram açúcar. Então, a gente vive muito dentro desse estigma, né? De que muitas vezes nós causamos isso a nós mesmos e essa incompreensão da sociedade em relação ao próprio tratamento, né? Porque até hoje, assim, eu posso comer açúcar, então faço uso da insulina, né? Eu tenho um estilo de vida que me permite fazer isso. E quando eu vou comer alguma coisa, as pessoas já me olham feio e perguntam, mas, né? Então, eu acho que, assim, a educação é fundamental. Agora, dentro desses processos dessas mulheres, eu acho que eu posso, além do meu, né, citar dois deles que vou trazer dois exemplos de diabetes diferentes. Uma mulher, a Zilda, que tem o diabetes tipo 2, e é muito interessante a história dela, porque o pai dela foi diagnosticado com diabetes quando ela era ainda criança, e ele veio a falecer aos 48 anos de idade, quando ela tinha 8 anos. E ela já olhou para o diabetes como vilão, né? Ela sempre associou diabetes à morte, né? Era a referência que ela tinha. E aí, aos 19 anos, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2. E o irmão dela, que também tinha diabetes, também faleceu aos 48 anos de idade, assim como o pai. Então, ela tinha pavor de chegar nos 48 anos de idade. Mas ela decidiu fazer alguma coisa em relação a isso. Ela falou: eu quero viver. E aí, hoje, ela é maratonista, ela vai em todas as, ou até então, antes da pandemia, ia em todas as reuniões da Associação de Diabéticos aqui em São Paulo. Ela se envolveu com o nosso projeto. E hoje ela está com 69 anos e está super saudável, sem nenhuma complicação. Então, esse é um exemplo de protagonismo, como você falou, né? Uhum. E Agora, uma outra mulher que viveu a questão da gravidez, né? Que todo mundo fala que mulheres que têm diabetes não podem, e ela viveu a gravidez, superou uma gravidez de risco e conseguiu ser mãe. Hoje ela é mãe do Davi, que tem já quase 10 anos de idade, e também é uma grande vitoriosa. Então, é quebrando esses mitos, né? Essas histórias reais. Não, você citou gravidez, era o próximo assunto que eu ia falar. Ah, Muita gente só se liga nisso, muitas mães, quando estão grávidas, nunca tiveram um diagnóstico, e aí se depara, olha, você está correndo risco, né, na gravidez de desenvolver uma diabetes, tem que controlar. Então, as grávidas também têm que ficar muito de olho nisso, né, principalmente nesse período, até porque isso pode gerar uma complicação na hora do parto para a criança que vai nascer, né? Vocês também sim, orientam as mulheres grávidas nessa sim. fase? Chegam muitas mulheres com diabetes gestacional
elas vêm muito assustadas, porque é uma fase já de muitas mudanças, né? Que realmente elas acabaram de receber um diagnóstico num momento que é, é muito delicado, né, da vida delas, porque realmente a hiperglicemia na gravidez ela pode causar algumas malformações, até o óbito do feto, o que não é uma obrigatoriedade, né? Então, a pessoa, quando elas chegam, né, para falar comigo no movimento, eu logo já passo vários recursos, informações, e assim, você vê que as mulheres que se cuidam, elas têm uma gravidez super tranquila, mas precisa desse cuidado a mais, com certeza, e precisa mesmo se conscientizar. É um período que geralmente elas aderem muito bem ao tratamento, né? Porque é uma outra vida que depende da delas. Fabiane, com relação às grávidas, né? Essa é uma questão importante da gente abordar. Na gravidez, essa doença ela retoma, muitas vezes ela nem é descoberta ao longo da vida, mas na gravidez ela aparece, uma diabetes gestacional, e aí a gravidez corre um risco, e então as mulheres elas ficam mais com cuidado, precisam redobrar o cuidado com relação a esse período, né? Sim, com certeza. E isso é bastante comum. A gente sabe que a cada 6 nascimentos, né, de nascidos vivos, um deles teve algum caso de hiperglicemia ao longo da gravidez. E a maior parte desses casos de hiperglicemia é em função do diabetes gestacional, que realmente pode afetar a saúde da mãe, mas principalmente a do bebê. Então, as mães elas ficam mais cuidadosas, precisam cuidar bem da alimentação, precisam fazer a medição da glicemia, a aferição e ter um acompanhamento com o médico endocrinologista. Isso é muito, muito importante. Então, esse movimento, essa campanha que vocês estão fazendo é na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo as pessoas podem acessar o site, vai aparecer o site para vocês aí da campanha. Lá, o que as pessoas vão encontrar nesse site, Fabiana? Então, Paula, elas vão encontrar a exposição de fotos que está acontecendo no metrô, então elas vão ver várias imagens ali do que a gente capturou ali da exposição, né? E elas também vão poder ver as histórias dessas mulheres que estão lá, mulheres iguais a elas, que também passaram por desafios, por dificuldades na aceitação do diagnóstico, enfim, e que hoje elas têm uma qualidade de vida bacana, elas estão vivendo bem. Então, essas histórias estão lá. E, além disso, a gente tem uma área de educação, que é uma área que elas podem acessar para receber materiais, e-books, informações de canais do YouTube confiáveis, como o nosso, que tem muito conteúdo bacana e leve, fácil de entender, para que essas pessoas que de repente acabaram de ser diagnosticadas, elas possam ter um norte, ter um horizonte além, claro, do seu médico, que eu sempre reforço, é muito importante que você tenha um médico de confiança para te acompanhar. Mas esse site ele vai trazer muita inspiração e muita motivação para o seu tratamento também, com certeza. Bom, eu acho super interessante, acho que todo mundo que desenvolveu a doença, mulheres que ainda têm um certo medo, até preconceito com a doença que já estão diagnosticadas, eu acho que é um canal muito interessante, fica a dica então para quem quiser participar, né, das conversas e do ter esse contato, né, com outras pessoas que também passam por essa questão. E eu agradeço muito aqui a presença da Fabiana nessa conversa interessante. Agradeço e se você em casa quer ver esses ou outros programas, acesse aí o senado.leg.br/TV Senado ou o nosso canal no YouTube. Eu agradeço muito, Fabiana, a sua presença. A gente fica por aqui. Até o próximo Cidadania Mulher.